Arquivo Geral da Cidade. Esse é o nosso segundo dia de uma jornada de um mês que busca refletir sobre diversas questões que permeiam os arquivos públicos no Brasil. Nesse segundo dia a gente vai estar discutindo pela manhã os arquivos iconográficos e à tarde os arquivos audiovisual. Então eu vou chamar o Vinícius Martins da Biblioteca Nacional, que vai coordenar a mesa, que enfim ele fará as honras da casa. Muito obrigada. Bom dia a todos, agradecer pelo convite para estar aqui mediando essa mesa, que é, na verdade, uma satisfação enorme estar aqui com a Roberta do IMS, a Aline da Fiocruz e a Raquel aqui do Arquivo, todos parceiros do nosso projeto da Brasiliana Fotográfica. E vamos começar nas discussões aqui importantes sobre esse tema, em homenagem aos 125 anos aqui do Arquivo da Cidade. A gente vai fazer, a princípio são 30 minutos para cada apresentação e depois a gente abre para as perguntas, enfim, etc. Tá bom? Vou chamar primeiro a Roberta Zanata, representante do Instituto Modena Salles. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, né? Estou muito agradecida em nome do Instituto, do Sérgio Burg, coordenador da área de fotografia do IMS, o convite da Bia, de toda a equipe, do Arquivo Geral. Tem sido um prazer trabalhar com vocês. E aqui hoje é quase que uma ação entre amigos, porque a mesa, felizmente, é formada, inclusive, por parceiros da Brasiliana Fotográfica. E eu estou aqui para falar um pouquinho, então, dos desafios institucionais de fazer um projeto como a Brasiliana, muito bem sucedido, que está aí há 3 anos no ar, com mais de 15 milhões de page views, e atualmente cerca de 10 parceiros e mais cerca de 7, como a gente vai ver ainda por entrar, E um projeto como esse, ele exige todo um escopo, uma dedicação, porque não é fácil conciliar várias instituições, com metodologias diferentes, então isso que a gente vai ver aqui também um pouquinho. Então, o título dessa palestra é Desafios na Integração de Acervos entre Instituições de Memória. Você pode passar, por favor? Bom, quem somos atualmente? O projeto ele foi iniciado em abril de 2015 pelo Instituto Moreira Salles e pela Biblioteca Nacional. Na época foi tomada a decisão de que tanto o domínio, vocês podem ver que é brasiliana.fotográfica.bm.br, dele ficar hospedado principalmente na Biblioteca Nacional, como uma instituição pública, uma instituição de memória, uma referência para todo o país e também mesmo fora do país. E então as imagens que cada parceiro deposita nesse portal ficam alocadas no servidor da Biblioteca Nacional. Isso foi uma decisão institucional e até então parece ter sido a decisão mais acertada de fato. Então, após o Instituto e a Biblioteca, nós começamos a fazer uma série de palestras, começamos a fazer uma série de divulgações desse projeto. Houve também, felizmente, o apoio da imprensa, que ajudou muito. Nós tivemos matérias publicadas na Folha de São Paulo, saiu uma matéria muito grande no Jornal Nacional, que inclusive o portal saiu do ar, assim que acabou o jornal, de tantos acessos, E algumas polêmicas também vieram a favorecer, eu trouxe uma delas aqui, dá para mostrar para vocês, porque a polêmica, por um lado, ela tem um aspecto negativo, que ela coloca em xeque uma determinada ação, mas, por outro lado, ela também dá visibilidade, E sendo uma iniciativa que tem finalidades culturais, uma iniciativa do bem, então essa polêmica, geralmente, ela se reverte favoravelmente ao projeto. Então, logo após então, a fundação do portal, vieram outros parceiros, como o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, que entrou inicialmente com um conjunto de imagens do Augusto Malta, cerca de 120, Bia? E também foi interessante que nós fizemos uma parceria no sentido de digitalizar esse conjunto, e na época era um conjunto que havia sido furtado daqui, então foi um conjunto que voltou para a sociedade, que voltou a ser público.
E nós tivemos também o Arquivo Nacional, um grande parceiro que também contribui com muitos posts, né? Uma equipe maravilhosa que trabalha conosco, a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, que também foi uma das primeiras parceiras, foi uma instituição também que tem um acervo incrível, que a maior parte da população nem sabia que existia, ou pelo menos não conhecia. E temos também a Fundação Casa de Oswaldo Cruz, que a Aline também está presente aqui na mesa, né? E que nem preciso comentar, as fotos de Manguinhos, fotos científicas, construção do castelo, realmente só tem a acrescentar. E a Leibniz Institute, que é a nossa única instituição parceira internacional. Ela já era uma parceira do Instituto Moreira Salles e nessa iniciativa nós procuramos a sua diretoria e eles tiveram imenso prazer então em integrar também a Brasiliana. E por fim o Museu da República, né, que foi, eu acho que é o nosso último parceiro oficial, né, Vinícius? E agora nós temos outras instituições em processo de parceria. Então, quem serão, né, esses futuros parceiros? Né? A Fundação Joaquim Nabuco, que já está com a documentação toda acertada, né? O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Eles vão entrar, parece que inicialmente, com um conjunto de imagens da coluna Prestes, né? Um conjunto também riquíssimo. A Fundação Casa de Rui Barbosa também está para entrar, também deve entrar com uma coleção de literatos brasileiros, né? De retratos e outras mais. O Museu Aeroespacial, o Museu Histórico Nacional e a Casa da Imagem de São Paulo. O que acontece? Né? Esse tipo de parceria exige também trâmites legais. Então, muitas vezes, a documentação ela fica indo e vindo por conta das procuradorias de cada instituição. E sendo instituições públicas, uma parceria público-privada, nem sempre a mesma documentação, o mesmo estatuto, regem as regras de associação em projetos conjuntos. Então isso é uma das dificuldades que nós enfrentamos, está até elencado aqui mais adiante, como parte da apresentação, e isso faz com que haja um pouco mais de morosidade, né, na entrada de novas instituições, mas isso não é um impeditivo de forma nenhuma, e por mais que demore um pouquinho, às vezes 2, 3 meses, mas esses processos todos têm andado e nós nunca tivemos nenhum impeditivo legal que inviabilizasse a parceria com qualquer instituição. Pode passar, por favor. Bom, então quais são os objetivos, né, principais? São muitos objetivos, né? Eu elenquei 4 aqui como os principais. Reunir acervos de fotografias do século XIX de diferentes instituições em um único repositório digital online. Essas imagens, obviamente, elas já existiam, algumas já estavam disponíveis online e outras não. Mas você fazer uma pesquisa em um único local, em um único repositório, tendo a possibilidade de ter um resultado de pesquisa unificado. Futuramente, talvez a gente consiga pesquisar pelas fotografias do Marc Ferrez, quase com certeza de que tudo que existe sobre ele vai estar disponível na Brasiliana. Né? Isso é uma meta, nós almejamos isso, mas é a possibilidade de você centralizar a pesquisa. E se você também não tem a integridade dessas imagens na Brasiliana, você pelo menos tem um indicativo de quais instituições detêm essas imagens. Porque se ela depositou um pequeno conjunto do Ferrez ali, é possível que ela tenha mais, então você já sabe, né, onde procurar. Então esse é um dos objetivos, reunir as imagens. O outro é produzir conteúdo informativo a partir das imagens publicadas na Brasiliana na forma de posts semanais. Isso é uma coisa que a gente acredita que traz uma visitação contínua ao portal. Toda semana a Andréa Vanderlei, a editora assistente do portal, jornalista, nossa pesquisadora aqui presente, faz um novo post, faz uma nova publicação, algumas em parceria com as instituições, outras das instituições, mas publicadas pela Andréa, né? Então ela faz essa mediação. E são também posts, alguns são mais extensos, outros menos extensos, mas são posts muito acessíveis, com uma linguagem um pouco mais simples, um pouco, né, que atinge um público muito amplo, e esses posts eles são todos com links para a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é também uma iniciativa maravilhosa. Então eles são todos muito contextualizados, né? Então a pessoa que quer fazer uma leitura rápida ali, ela pode fazer isso, mas a pessoa também que quiser se aprofundar a partir desse post, ela também tem todos os subsídios ali mais ou menos indicados para ela. Tem fontes, né, bibliografia, tem imagens ilustrando, e tem sempre um link para as imagens no próprio portal que motivaram, né, a elaboração daquele post. Pode ser às vezes uma imagem só, pode ser um conjunto de imagens, dependendo do tema.
Então isso também é um objetivo da Brasiliana, né? Produzir material qualificado, né? Material com conteúdo, né? A partir das imagens. E a outra possibilidade é a recuperação da informação em formato digital online. Então é uma coisa que você pode fazer o super zoom, você pode ampliar a imagem, você pode ver os metadados de catalogação dessa imagem, né? Tudo num único local nessa plataforma online. E a difusão e preservação digital, que inclusive o Joaquim Marçal, que não pôde estar aqui hoje, é um grande defensor, né, da questão da preservação digital. O site ele tem uma aba, ele tem um local destinado à preservação, a procedimentos, a links de instituições que trabalham com isso. É algo que nós precisamos nos aprofundar, desenvolver um pouco mais, mas já existe, né, e é de fato um dos objetivos. Pode passar, por favor. Bom, então aqui, eu não sei se todos conhecem, né, o portal, então eu vou fazer uma breve apresentação. Essa é a primeira interface do portal. O portal ele tem o desenvolvimento em WordPress, essa primeira interface, e a área onde ficam os acervos de fato armazenados é uma interface em DSpace customizado, e a gente usa o padrão Dublin Core Simples. Isso também mais adiante eu vou detalhar aqui no slide. E aí vocês podem ver que abaixo da imagem de entrada você tem sempre 3 posts. O post mais recente fica à esquerda, né, de vocês, e o último post vai saindo, mas vai ficando armazenado num repositório de posts que o portal também apresenta. E como o portal ele tem buscas que retornam resultados quando você vai no Google, né, numa busca simples corriqueira, então ele virou uma fonte de referência de fato, porque mesmo que você não esteja navegando nele, né, quando você faz uma pesquisa você é direcionado. E tem fotógrafos muito importantes que não tinham praticamente nenhuma informação disponibilizada online, que hoje em dia tem, né, biografias, cronologias. Então isso também vem a enriquecer, né, as informações a propósito da fotografia do século XIX, que é um período ainda, pode-se dizer, não tão explorado quanto deveria ser, né, da nossa história e dos nossos acervos. E você tem a possibilidade de busca tanto no acervo quanto nos posts, né? E aí você vai ter as abas principais, como todo o site, dizendo quem somos, os de imagens, missão, né, parceiros. Pode passar. Aqui são as possibilidades de busca. Uma vez que você clicou na aba acervo, ou você fez alguma pesquisa, você é direcionado para a interface no DSpace, né, que eu já tinha comentado com vocês, que é a segunda interface, que é onde as imagens ficam armazenadas. E aqui você tem 4 entradas principais de busca. Você pode buscar por data, autor, assunto e local. Vocês devem estar se perguntando, né, também, a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, como conjugar indexadores comuns de busca entre tantas instituições parceiras. Será que todo mundo trabalha da mesma maneira? Posso assegurar para vocês que não. Isso é um problema? Também não. Vamos passar, por favor. Aqui no caso, né, eu estou simulando para vocês um resultado de pesquisa. Aqui a chave de pesquisa foi Marc Ferrez e a entrada foi por autor. Eu poderia tanto pesquisar na busca livre quanto já diretamente por autor. Nesse caso aqui é a maneira como os resultados retornam, na forma de um mosaico. E quando você clica na imagem, vou só simular mais uma busca, pode passar, por favor. Aqui no caso a chave de busca foi índios na busca livre. Então aqui são uma página só de resultados, geralmente dependendo da quantidade de imagens, obviamente, né, você vai ter X páginas com tantos resultados cada. E ao clicar sobre uma dessas imagens, pode passar, por favor, você tem acesso a uma ficha simplificada de catalogação. Essa ficha, sim, que é feita, como eu disse antes, também no formato Dublin Core Simples. Então nós usamos cerca de 12 campos, apesar de estarem aparentes aqui para vocês, 7 campos, 8 campos. Né? Alguns eles são compilados, né, no mesmo campo, como por exemplo o campo descrição. Então você vai ter o título da imagem, o autor da imagem, a data, a descrição física do objeto, então você vai ter geralmente dimensão, técnica, e você vai ter os assuntos relacionados, que são os termos indexadores, e você vai ter a localidade, que pode ser composta de um bairro, mais município, estado, país, né? Aí a imagem ela permite um grau de descrição mais aprofundado ou não, então algumas imagens vão ter mais informações, outras vão ter menos, como né, em todo trabalho de catalogação de acervo.
Você vai ter também um link para acessar a instituição de origem, caso você queira ir para a base de dados da instituição que disponibilizou aquela imagem na Brasiliana. E você vai ter também um copyright, né, dizendo a que fundo, a que coleção pertence. Está um pouquinho abaixo, isso, por isso que cortou um pouquinho, não deu para ver. Essa foto, inclusive, ela foi responsável pelo impulsionamento, né, da visitação ao portal. Por quê? Logo que ele foi lançado, em maio, foi em abril, né, essa imagem foi ao ar em maio, no Facebook. A Brasiliana Photograph não tem um Facebook próprio, mas as instituições parceiras se comprometem a divulgar nas suas redes sociais, no seu Facebook, os posts e as imagens da Brasiliana. Então, essa foi ao ar e o Facebook rapidamente censurou essa imagem como pornografia. A imagem, se eu não me engano, ela é de 1924, a Índia até que está com uma saia, né, assim, mas ela está com os seios à mostra, então o Facebook censurou com isso. E na época era o Juca Ferreira, então o ministro da Cultura, e ele fez um manifesto, ele fez uma carta aberta, ele ficou indignado, né? O Facebook então ele se retratou, ele voltou a colocar a imagem no ar, e isso rendeu uma polêmica danada. Então só essa imagem teve acho que 500 mil curtidas, né, Vinícius? Então ela já ajudou nessa polêmica a dar uma impulsionada. Fora do Machado de Assis, que a André identificou a presença do Machado de Assis na missa campal e abolição da escravatura, e muito próximo à Princesa Isabel, isso também suscitou uma série de posts, uma série de debates, e também foi algo que colaborou muito, né, com a visibilidade, com as pessoas saberem, né, conhecerem a Brasiliana. Pode passar, por favor. Então aqui é mais um exemplo de como você tem acesso a essa pequena ficha de catalogação. Nós fizemos a opção consciente de não reproduzir as fichas de catalogação na íntegra, né? Muitas vezes a gente tem cerca de até 50 campos numa ficha, né? Então, se for para dar acesso à base de dados da instituição, com suas fichas de catalogação na íntegra, aí não precisa existir esse tipo de iniciativa. Então, a gente prefere ter essa possibilidade, né, de uma visão mais panorâmica, mais enxuta, mas que atende